Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens aqui em nossa igreja, o templo um pouquinho renovado, e a gente vai começar também uma nova série de mensagens. O nosso objetivo não é renovar só o templo, mas o nosso objetivo é renovar o nosso coração, né? Interessante que há muito tempo atrás, quando Davi tentou construir um templo, Deus já disse para Davi: eu não habito em templos construídos por mãos humanas. O templo é importante para que a gente possa ter um lugar para cultuar, mas o desejo de Deus é cultuar dentro do nosso coração, é viver dentro do nosso coração, é habitar dentro do nosso coração. Então essas paredes não são o templo é a nossa vida. E o mais interessante é a gente renovar a nossa vida, não só renovar o templo. E o que a gente vai começar a conversar hoje, e a gente vai passar aqui 10 semanas conversando sobre esse tema, eu acredito que é o ponto base para a gente renovar o nosso coração. A gente vai pensar, inclusive o tema da mensagem é esse, o centro. A gente vai pensar no que para o próprio Paulo, para Paulo, para os cristãos ao longo da história, é o centro da fé cristã. É o centro daquilo que a gente chama de cristianismo. Eu diria que é impossível a gente entender a mensagem cristã, entender o cristianismo, ou saber o que ele é, se nós não considerarmos o que Paulo escreveu para os romanos. A carta de Paulo aos Romanos é o centro daquilo que é a Escritura. Perceba que quando você tem um texto complexo, ou um conjunto de textos para desvendar, é preciso que você encontre o ponto central daquilo que você está tentando entender, para que as mais diversas partes daquele texto façam sentido para você. A gente chama isso de ponto arquimediano, o centro de um texto, o centro de uma coleção de textos ou da produção de um autor. A Bíblia é esse tipo de texto complexo, escrito em um longo período de tempo por diversos autores, com mensagens diversas. E se a gente não entende, se a gente não descobre o que é o centro da Escritura, o que seria esse ponto arquimediano da Escritura, a gente não vai entender as mais diversas partes. Por isso, escute o que eu vou dizer para você agora. O que vamos ver hoje e que veremos nas próximas semanas é fundamental para a gente entender a fé cristã. Sem entender o que nós vamos discutir aqui, eu acredito que é impossível entender o que é a fé cristã. É impossível entender o cristianismo. A gente não vai entender mais nada. Eu lembro que quando eu estava preparando a minha dissertação de mestrado, alguns anos atrás, o meu orientador me deu um livro e pediu para que eu lesse aquele livro. Ele disse: olha, esse livro aqui é fundamental para você produzir a sua dissertação. Era o livro A Dinâmica da Fé, do Paul Tillich. E ele me deu aquele livro e me deu um prazo para ler o livro. Eu fui para casa, li o livro. Quando venceu o prazo, ele pediu para encontrar comigo e ele sentou e disse: eu quero que você me explique o que você entendeu do livro. Eu peguei o livro e fui abrindo e fui vendo as mais diversas sessões, os títulos dos capítulos, para me lembrar do que eu havia lido, e fui explicando para ele sessão por sessão. Quando eu terminei, ele perguntou para mim qual o pensamento central do autor. E eu imaginei o que era e respondi. Ele disse: errado, tente de novo. E aí eu gaguejei e respondi, tentei dar uma nova resposta. Ele: errado, você não descobriu qual o ponto central ainda do texto, o pensamento central do autor. Tente mais uma vez. E eu tentei a terceira vez e não consegui descobrir, não sabia o que era. E ele me devolveu o livro e disse: agora você vai voltar e vai ler tudo de novo, porque você não entendeu nada. Eu sabia explicar as partes soltas, mas eu não havia entendido o pensamento central. E quando a gente não entende, não descobre a ideia central de um texto, a gente não o entendeu. Por isso, o nosso objetivo ao longo dessas próximas semanas, hoje, por mais 9 semanas, é olhar para o livro de Romanos, a fim de entender qual o centro da Escritura, qual o ponto que liga todos os outros, que faz com que todos os outros sejam entendidos. E hoje a gente vai começar pelo capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Se você tem uma Bíblia aí com você, eu queria que você abrisse ela. Eu queria te estimular a ler Romanos em casa, tá? Há algum tempo atrás, já faz algum tempo isso, acho que mais de um ano, eu passei um ano todo lendo Romanos. Eu lia, terminava, voltava, terminava, voltava, terminava, voltava. Eu queria te estimular, da agora em diante, nessas próximas 10 semanas, ler Romanos. Ler o livro, tentar entender a mensagem do livro. Você pode ler um capítulo por semana, leia 2, 3 vezes o mesmo capítulo. Semana que vem a gente vai estudar o capítulo 2. Então, leia em casa o capítulo 2, leia uma vez, leia 2 vezes, mas estude esse livro. A gente vai estudar aqui em comunidade, mas estude também em casa. O Jorginho teve uma ideia, ele me pediu algumas dicas de leitura sobre o livro de Romanos. Então, vocês vão receber aí algumas coisas que eu estou usando para preparar essas mensagens. E se você tiver condições de adquirir essa literatura para você ler também, se você tiver tempo também, a gente não tem tempo às vezes para ler, né? Eu sou pago para estudar 1 hora do dia, mas eu sei que vocês não. Então, mas se vocês tiverem essa possibilidade,
Adquiram a literatura, vamos estudar com profundidade Romanos. A gente não vai ficar com enrolação aqui, a gente vai olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, e eu queria desafiar você a ler Romanos em casa, tá certo? A gente vai ler do verso 1 ao verso 7, depois a gente pula para o verso 15 e lê até o verso 20. Do verso 1 ao verso 7, depois do verso 15 ao verso 20. Vamos começar? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Agora, verso 15. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque do Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio vive pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Vamos orar? Deus, tua palavra está aberta, a gente vai estudar hoje o primeiro capítulo de Romanos, e eu peço desde já ao Pai que a tua palavra fale ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos ao longo dessa série a entender o que é o centro da tua mensagem, o centro da Escritura. Ajuda-nos a entender esse livro, ó Pai, e colocar a sua mensagem em nosso coração e que isso mude a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente começar a estudar a mensagem no primeiro capítulo de Romanos, é necessário a gente fazer algumas perguntas. Por que esse livro foi escrito? Para quem esse livro foi escrito? E qual o seu conteúdo? Paulo nos dá essas informações nos 7 primeiros versos dessa carta. Ele começa dizendo no verso de 1 a 3, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho. Depois de se identificar, Paulo já antecipa qual o assunto dessa carta, o que ele vai escrever, o que ele vai dizer para os romanos. Paulo diz que o tema da carta é o Evangelho de Deus. E sobre o Evangelho há algumas coisas que a gente precisa entender. A primeira delas, essa palavra Evangelho, ela significa literalmente boa nova ou boa notícia. Essa era uma palavra usada muito pouco no primeiro século. Era uma palavra usada por imperadores depois de vencerem uma batalha. Quando um imperador estava por algum motivo em guerra, o império estava em guerra, e então o imperador conseguia vencer uma nação bárbara, por exemplo, um grupo de bárbaros, ele enviava arautos por todo o império. Pense, não havia imprensa, não havia tecnologia. Então, arautos eram enviados a todo o império com a notícia, declarando que a autoridade do imperador foi restabelecida ou foi imposta mais uma vez, e que a paz havia tomado o império. Acabou a guerra, havia paz. Então, as Escrituras tomam essa palavra, que era muito pouco usada, era usada só nessa ocasião, para dizer que o Evangelho é essa boa nova, é a proclamação de algo que foi feito. Entenda uma coisa, o Evangelho não é um conjunto de regras, não é um modo de vida, um jeito de viver. O Evangelho é uma declaração de algo que foi feito. A paz, acabou a guerra. Isso é o Evangelho, é uma declaração do que foi feito, de algo que aconteceu, é um anúncio de algo que aconteceu. O Evangelho é um anúncio, não é um jeito de vida, não é um conjunto de regras. Paulo diz que esse Evangelho não é dele. Paulo diz que esse Evangelho é de Deus, por isso não há como domesticar o Evangelho. Não há como adaptar o Evangelho.
porque ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. Não há como domesticar, não há como tornar mais tragável a mensagem do Evangelho. Ele não é do homem, ele não pertence ao homem. O Evangelho, Paulo diz que é Deus. Paulo diz mais, Paulo diz que esse Evangelho não é novo. Paulo diz que ele foi prometido aos profetas, ou seja, o Antigo Testamento já falava acerca desse Evangelho. Toda a Escritura é sobre o Evangelho. Paulo diz, olha, este é o Evangelho de Deus, que foi prometido aos profetas. Ele não é novo. Ele não é uma mensagem nova. Paulo só está lembrando que já havia sido prometido aos profetas. Paulo diz também que o conteúdo do Evangelho é bem específico. O conteúdo do Evangelho é Cristo. A mensagem de Romanos é um anúncio sobre o Filho de Deus. Isso é importante demais. A mensagem mais importante da Escritura, que é o Evangelho, não é sobre nossos sonhos, não é sobre nossas esperanças, ela é sobre Cristo, e é sobre a obra dele. Então Paulo deixa isso bem claro na introdução do seu Evangelho. Ele é uma boa notícia, recapitulando, esse Evangelho não é nosso, é de Deus. Ele não é novo, ele foi prometido aos profetas, e o conteúdo do Evangelho é bem específico. O conteúdo do Evangelho é Cristo e a sua obra. Depois, então, Paulo identifica para quem esse texto foi escrito. Para quem Paulo preparou o texto de Romanos. Olha o que aparece nos versos 6 e 7 que nós lemos. E a vocês também, entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Para quem Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para cristãos que viviam em Roma. A igreja de Roma, ela era composta por cristãos judeus e por cristãos gentios, mas todos eram cristãos, haviam recebido o cristianismo, todos haviam aceitado a mensagem do cristianismo. E agora Paulo está dizendo que está pregando o evangelho para cristãos. Isso pode parecer confuso. Cristãos precisam da pregação do evangelho? Gente que já aceitou a Cristo como seu Salvador precisa ouvir o evangelho? Parece que sim, porque Paulo está dizendo, escrevendo para os romanos, eu vou pregar o evangelho e vou pregar para cristãos. Eu afirmo isso a partir da minha própria experiência. Há algum tempo atrás, mesmo tendo nascido praticamente numa igreja, depois de ter cursado um seminário de teologia, eu me voltei para o evangelho e descobri que eu precisava ser evangelizado. Eu descobri que havia alguns detalhes no evangelho que eu não compreendia muito bem. Apesar de ter nascido numa comunidade cristã, de ter ido a um seminário, passar 4 anos estudando teologia, eu descobri que eu precisava ser evangelizado. Por isso, a mensagem do evangelho, ela deve ser primeira pregada aos cristãos. Parece que Paulo tem essa compreensão. E ele escreve aos cristãos de Roma, dizendo, eu tenho algo para pregar para vocês. E o que eu tenho para ensinar para vocês é o evangelho. Agora que a gente sabe desses detalhes, eu queria voltar a minha atenção para os versos de 15 a 20, que serão o centro da nossa exposição nessa manhã. Perceba algumas coisas interessantes no texto que a gente leu. Primeira coisa que Paulo faz é dar uma definição do que é o evangelho. Ele diz no verso 16, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Perceba, Paulo não diz que o evangelho traz poder. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus. Paulo parece sugerir que não há nada capaz, nenhum poder, capaz de erguer as pessoas, capaz de curar as pessoas, de dar direção à vida das pessoas, de transformar as coisas, como o evangelho. Por isso Paulo diz, olha, o evangelho é poder. Quando o evangelho é explicado e compreendido, ele libera poder para a nossa vida. Um poder que a gente não encontra em nenhum outro lugar, um poder para a nossa salvação. Comentando essa porção de Romanos, o comentário Romanos para você, o Tim Keller diz, o evangelho é visto como a capacidade de transformar por completo, não, tá beleza, isso aqui, tranquilo. Transformar por completo mentes, corações
orientação de vida, nosso entendimento de como tudo acontece. O Evangelho tem essa capacidade de transformar o nosso entendimento de tudo. Ele é poderoso para transformar tudo. Ele transforma a vida humana. Ele faz o que nenhum outro poder é capaz de fazer sobre a terra. Ele nos salva, nos reconcilia com Deus e garante um lugar no reino de Deus para sempre. Aqui parece que algo fica sugerido no que Paulo está dizendo. Se a gente ainda não conseguiu essa mudança de vida, se a gente ainda não conseguiu essa certeza da salvação, é porque provavelmente a gente não compreendeu o Evangelho. A gente não recebeu o Evangelho ainda. Paulo diz, olha, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Se tem uma pergunta difícil para os cristãos responderem, é a pergunta se você se sente salvo. Se você tem a certeza de que você é salvo. Eita, pergunta difícil para a gente responder. Na maioria das vezes, a gente hesita em responder essa pergunta. Porque talvez o Evangelho não é uma realidade para nós ainda. Porque Paulo está dizendo que ele é o poder para a salvação, o poder que transforma, o poder que nos faz conciliar a nossa vida com a vontade de Deus. Então, se não há conciliação da nossa vida à vontade de Deus, se não há certeza da salvação, é porque provavelmente ainda não recebemos, ainda não compreendemos o que Paulo chama de Evangelho. Aqui fica uma pergunta fundamental. Como receber esse poder em nossa vida, então? Se eu não receber até hoje, como receber esse poder na nossa vida? Paulo também responde, ele declara que o único meio de receber o Evangelho em nossa vida é por meio da fé. Ele diz no verso 17 que do início ao fim, esse Evangelho, essa justiça é por meio da fé. Então perceba, parece que Paulo sugere que a fé é como o interruptor que liga esse poder de Deus à nossa vida. Assim como um interruptor liga a energia ao sistema da lâmpada e produz luz. A fé é esse mecanismo que coloca o poder de Deus através do Evangelho em ação em nossa vida. Aqui cabe um parênteses. Perceba que o Evangelho é meio paradoxal. Ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele é para todos, ele é limitado. Paulo diz isso, ele é primeiro para o judeu e depois para todo o que crê. Mas Paulo diz que ele se dá por meio da fé. Ele está disponível a todos, mas só recebe esse poder quem crer no Evangelho. E por favor, crer não é apenas uma questão intelectual, de acreditar no que está escrito. É viver com base no que está escrito. É viver com base na certeza do que o que Cristo fez por nós é suficiente para a nossa salvação. Quando isso se dá em nossa vida, o poder do Evangelho entra em atuação em nós. Agora, o que torna o Evangelho tão poderoso? Por que o Evangelho é tão poderoso assim? Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Verso 17. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Paulo diz que o Evangelho é poderoso unicamente pois a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E aqui há algo importante. A expressão que na nossa Bíblia, geralmente no português, é traduzida como a justiça é revelada, talvez ela seria melhor traduzida como proveniente. Do Evangelho provém a justiça de Deus. E essa expressão que aparece aqui traduzida como justiça, ela é também retidão, ela poderia ser traduzida como retidão. Paulo está dizendo que o Evangelho é poderoso porque do Evangelho provém a retidão de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Em outras palavras, o Evangelho declara que a retidão de Deus é oferecida a nós por meio de seu Filho. Escute isso. Isso acaba com nossa pendência diante de Deus. O Evangelho declara que é possível que a retidão de Jesus Cristo, Ele que viveu sem pecado, Ele que viveu de acordo com a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida, é possível que essa vida dele, ela venha sobre mim, ela se torne minha. E isso não quer dizer que eu vou viver como Cristo viveu, mas que o mérito de Jesus Cristo, por ter vivido uma vida irrepreensível, ele pode ser oferecido a nós, e isso acaba com nossa pendência diante de Deus. Quando a gente recebe o Evangelho, aceita o Evangelho na nossa vida, é como se toda a vida perfeita de Cristo agora fosse minha. E aquele velho jargão,
que a gente às vezes esquece, mas é verdade. Agora, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais a mim, Ele não vê mais o meu pecado, Ele vê a retidão de Jesus Cristo. Isso acaba com minha pendência diante de Deus. Acaba com a guerra entre mim e Deus. A gente vai ver isso melhor no capítulo 3, quando a gente estudar o capítulo 3. Mas a guerra que havia entre nós e Deus acaba, por isso que a mensagem do que Cristo fez é evangelho, é boa nova. É como se Deus enviasse arautos dizendo: a guerra acabou, agora há paz entre mim e você. É do evangelho que provém essa retidão. Por isso que Paulo diz que o evangelho é poderoso, que essa mensagem é poderosa. Ellen White diz, no livro Fé e Obras, na página 36, olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar. Mas Jesus morreu por nós porque somos incapazes de fazer isso. Nele está a nossa esperança, e ela diz, nele está a nossa justificação, nele está a nossa retidão. A nossa retidão não é nossa. A retidão que há no cristão é proveniente do Evangelho, é proveniente de Jesus. Então, quando você recebe o Evangelho, você recebe a retidão de Jesus Cristo sobre você. E esse recebimento da justiça de Cristo por nós, perdão de pecados, declaração de que nós somos justos, é sem preço. Paulo diz que isso se dá por meio da fé. Deus não exige nada para oferecer a sua retidão. Ele só pede que a gente creia no Evangelho. É por isso que é boa notícia. Eu não sei para você, mas eu acho que essa é a melhor notícia que um homem pode receber. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê tanta sujeira que a gente fica se perguntando: como eu vou resolver isso aqui? E o Evangelho diz que você não vai resolver. O Evangelho diz que isso só se resolve quando você crê e recebe o Evangelho. Agora, a retidão de Jesus Cristo é imposta sobre você. E, por favor, isso é independente de qualquer coisa que você faça. Paulo parece usar um recurso para reforçar essa ideia. Ele diz que do princípio ao fim é pela fé. Não há margem para outra coisa além da fé nesse processo de receber o Evangelho. Ele diz, é do princípio ao fim pela fé. Não é por nada que a gente faça, não é por nenhum preço que a gente pague. Mas agora fica uma pergunta: por que a gente precisa dessa retidão sobre nós? Por que a gente precisa do Evangelho? E por que a solução para o nosso problema é só essa justificação recebida? Paulo também diz, no verso 18, ele revela algo que a gente não gosta muito de entender. Paulo diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade. Perceba que aparece uma conjunção que indica causa, quando algumas versões trazem como pois ou portanto. Ele diz, olha, o Evangelho é essa justiça recebida. Por quê? Ele responde, pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade por injustiça. A gente precisa do Evangelho, a gente precisa da retidão de Jesus sobre nós, porque a Bíblia diz que todos nós, sem o Evangelho, estamos debaixo da ira de Deus. Se a gente não compreender isso, o Evangelho perde o sabor. Enquanto a gente não compreender a ira de Deus, por que a ira de Deus está sobre nós, o Evangelho não vai fazer sentido. A gente vai achar que pode resolver o nosso problema por nós mesmos. A gente vai achar que há algum outro meio de resolver a nossa pendência diante de Deus, a não ser o que Cristo fez por nós. Mas Paulo trata de dizer que a ira de Deus está sobre todos os homens. E ele usa duas expressões. Ele diz, olha, o que atrai a ira de Deus, ele diz que é a impiedade e a injustiça. A impiedade é você negar o direito de Deus, é viver uma vida ímpia, como se Deus não existisse. Você nega o direito dele de autonomia, de controle sobre a sua vida. Todas as vezes que eu nego o domínio de Deus sobre a minha vida e vivo como Ele não quer que eu viva, eu estou vivendo uma vida de impiedade. Só que não para por aí, ele fala que também a injustiça atrai a ira de Deus. Toda vez que você fere o direito do seu próximo, você é injusto. Então, a ira de Deus é movida por nossa impiedade e por nossa injustiça. Lembra os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo? Quando você tropeça nesses dois, você atrai para você a ira de Deus, em função da sua impiedade e em função da sua injustiça. A nossa relação vertical, quando ela é quebrada, a gente atrai a ira de Deus. Quando a nossa relação horizontal é quebrada, a gente também atrai a ira de Deus. Uma pergunta que eu faço para você. Responda com sinceridade no seu coração. Quem pode afirmar que não deve ser acusado desses dois erros?
Quem pode bater no peito e dizer, eu não sou ímpio e eu não sou injusto? Quem pode afirmar que nunca ou que não viola constantemente a autoridade de Deus e o amor ao próximo, não tropeça no amor ao próximo? Ninguém pode afirmar essas coisas. Por isso Paulo diz, somos indesculpáveis, a ira de Deus estava sobre os homens. E absolutamente todos os homens estão debaixo dessa ira. A ira de Deus, ela é legítima. Provavelmente somos piores do que a gente imagina. O problema é que a gente não se vê tão ruim como nós somos. Quer ver uma prova disso? Já percebeu como a gente se magoa muito fácil? Ninguém pode pisar em nosso pé que a gente está magoado. É porque nós temos uma imagem elevada de nós mesmos. Eu tive um professor no seminário, passou um tempo curto lá com a gente, e um dia um outro professor, falando da vida dele, falou assim, olha, é impossível humilhar aquele homem. É impossível. Porque se você tentar humilhá-lo, você não vai conseguir, porque ele já está no chão, deitado, ele é tão humilde, que é impossível humilhá-lo. Ele disse isso porque ele havia participado de uma reunião em que aquele homem havia sido ofendido. Ele disse, olha, ele foi ofendido, e enquanto ele era ofendido, ele sorria. E depois a gente foi perguntar, por que você ficou sorrindo enquanto era ofendido? E ele disse algo que marcou a minha vida, eu carrego comigo como lema para a minha vida. Ele disse, porque eu sou muito pior do que aquilo que eles disseram. Eu sou muito pior do que aquilo que eles falaram sobre mim. Só que a gente tem uma imagem muito boa de nós mesmos. A gente se considera demais, essa é a verdade. A gente esquece que o Evangelho revela que nós somos ímpios e injustos, e que por isso é legítima a ira de Deus sobre nós. Mas aí vem o Evangelho. O Evangelho é a notícia de que a retidão de Jesus foi lançada sobre nós para aplacar essa ira. Quando se recebe o Evangelho na vida pela fé, e a gente vai desdobrar isso ao longo dessa série, quando se recebe o Evangelho na vida pela fé, acabou a ira. Lembra do que era a notícia da boa nova do Evangelho? Acabou a guerra. Agora existe paz. Quando a gente recebe o Evangelho, a ira de Deus é removida de sobre nós. Agora escute algo muito importante que eu vou dizer para você. Toda vez que você encara a vida sem essa justiça de Cristo imputada, com sua performance religiosa, toda vez que você tenta encarar a vida com sua performance religiosa, olha, é a minha performance religiosa, é dar esmola para os pobres, é ler a Bíblia, que vai resolver o meu problema, que vai mudar a minha imagem diante de Deus. Todas as vezes que você encara ou vive a vida assim, a única coisa que você vai receber é a ira dele. Porque é impossível resolver o problema da ira de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo e da sua retidão imputada sobre nós. Isso me preocupa, porque eu tenho a impressão que algumas vezes eu mesmo, talvez a maioria dos meus irmãos, vivem tentando impressionar a Deus com suas obras. Vivem tentando impressionar a Deus ou se relacionar com Deus mediante aquilo que eu faço. Eu faço alguma coisa para Deus, então Ele me abençoa. E se eu não faço, eu acho que Ele vai me amaldiçoar. E quando alguma coisa de errado acontece comigo, eu sempre olho para Deus perguntando o que foi que eu fiz de errado, onde é que eu estou tropeçando, e coisas desse tipo. Todas as vezes que a gente encara Deus assim, a única coisa que tem para nós é a ira dele. Porque a ira dele está sobre o homem, até que o homem receba os méritos de Jesus Cristo sobre você. Agora, depois de tudo que Paulo diz sobre o Evangelho, e cada um desses pontos a gente vai desdobrar, porque Paulo desdobra toda essa introdução, Paulo desdobra ao longo da carta, a gente vai ver isso ao longo dessa série. Mas depois que Paulo diz essas coisas sobre o Evangelho, ele diz que para mim é mais intrigante em toda a carta. Porque ele começou o verso 16 dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Então é possível se envergonhar do Evangelho, é possível se envergonhar dessa mensagem. Interessante que quando você se pergunta por que é possível se envergonhar do Evangelho? Como é possível alguém se envergonhar dessa mensagem? E aqui há algo importante. Esse termo que é traduzido como não me envergonho, ele também é o mesmo termo para ofensa. No texto em que a Bíblia foi escrita, o termo para envergonho do Evangelho é o mesmo termo para não me ofendo com o Evangelho. É como Paulo estivesse dizendo, essa mensagem não me ofende, entende? Essa mensagem não me ofende. A pergunta é, por que alguém poderia se ofender com essa mensagem? Eu queria terminar essa reflexão de hoje
pensando nisso. Por que alguém pode se ofender com o Evangelho? Primeira coisa, porque o Evangelho nos insulta. Essa mensagem nos insulta. Essa mensagem insulta os homens. Quando ela diz que a salvação é gratuita e imerecida. O Evangelho está dizendo, você é um fracassado, mas tão fracassado, que você não consegue resolver o seu problema por você mesmo. Isso ofende principalmente os religiosos. Porque essa mensagem está dizendo que nós somos tão fracassados como não é religioso, como quem não é religioso. Nós somos tão fracassados como alguém que não está aqui nessa comunidade agora, que está vivendo a vida doidado. Somos tão fracassados como essa pessoa. Assim como ela não consegue resolver o seu problema sozinho, nós religiosos também não conseguimos resolver. E isso é ofensivo. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre Romanos numa igreja. E depois, uma pessoa veio me procurar e os seus olhos demonstravam ira. A sua voz, a sua fala estava nitidamente cheia de ira. E ela estava irada porque eu disse que os religiosos não têm vantagem nenhuma em relação aos não religiosos quando diz respeito à justificação. A justiça imputada de Cristo sobre nós. Isso que Paulo diz que é a mensagem do Evangelho. A gente vai ver isso com mais detalhe no capítulo 3. Paulo deixa isso muito claro. Ele diz com palavras claríssimas. E ela estava nervosa, extremamente irritada. Ela dizia, isso não é verdade, não pode ser. Mas o que mais me espantou não foi isso. O que mais me espantou foi ela dizer, olha, eu não tenho dúvidas de que eu estou me tornando cada dia melhor e que eu vou me tornar melhor ainda. E quando eu estiver boa mesmo, sabe, quando essa obra de transformação estiver completa, eu vou estar pronta para ir para o céu. Eu não discuti com aquela pessoa porque não tinha condições naquele momento de dizer nada, mas eu fiquei pensando qual a régua que ela usa. Provavelmente a régua não é Cristo o nosso modelo. Porque se eu olho para Cristo, eu acho que eu posso ser tão bom como Cristo. Aí como C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples, ou eu sou louco, ou eu nunca li as Escrituras. Se eu acho que eu posso ser tão bom como Cristo, ou eu sou louco, ou eu nunca compreendi as Escrituras. O Evangelho nos ofende, porque ele nos insulta. Ele nos ofende também porque ele diz que não basta ser moralmente e espiritualmente correto para alcançar a salvação. Ele diz apenas que aqueles que vão a Deus através de Cristo podem alcançar a salvação. E isso rouba a nossa autonomia. O Evangelho diz que não é em você ou com você que está a solução para o teu problema interior. E isso é ruim. Porque desde pequenininho a gente quer ser autônomo. Eu estou com um garoto de 7 anos em casa, 6 anos, faz 7 daqui a poucos dias, um mês e pouquinho. E uma das coisas que ele diz direto, começou a dizer para a gente, é que ele quer crescer. É que ele quer fazer o que ele bem entende. Ele quer ser dono do próprio nariz. E eu lembro que na minha infância, eu pensava as mesmas coisas. Eu dizia isso para os meus pais, no dia que eu crescer, eu vou fazer o que eu quero, comer o que eu quero. Desde muito pequenos, a gente quer autonomia. E o Evangelho diz para nós que não existe autonomia. Não existe autonomia alguma. O Evangelho nos ofende, porque ele ensina que Jesus obteve a salvação para nós por meio de sofrimento e serviço, e não por meio de conquista e destruição. E aí, se o Cristo sofreu, que dirá de nós, os pequenos cristãos? Isso ofende as pessoas que querem uma salvação que seja fácil, uma vida sem sofrimento. Aqueles que acham que vir para o Evangelho ou receber o Evangelho significa uma boa vida enquanto viver aqui. Mas o Evangelho não diz isso. Porque se houve uma cruz no caminho do Cristo, haverá sempre uma cruz no caminho do cristão. Deus imputa a sua justiça sobre nós através de Cristo. Mas isso não significa que a caminhada do cristão, daquele que recebeu a salvação pela fé, vai ser fácil. Em momento algum, e o Evangelho diz isso. E por isso nos ofende. Paulo diz, não me ofendo do Evangelho. O Evangelho pode ser ofensivo. E talvez inconscientemente, eu e você estamos ofendidos pelo Evangelho. Tentando buscar retidão através do que há em nós. Tentando buscar solução para o nosso problema dentro do nosso coração. Nessa manhã, o Evangelho é uma boa notícia.
ele diz que a retidão de Jesus está oferecida para mim, para você. A gente pode receber sem pagar nada, a gente pode receber pela fé. Porém, escutar essa mensagem também é uma espécie de repreensão para nós. Porque, inevitavelmente, a gente deve pensar em como a gente tem encarado a vida cristã. Em como a gente tem encarado a experiência de fé. Se talvez não estamos vivendo de uma forma que tudo que a gente atrai de Deus é ira. Quando o indivíduo se torna cínico e vive uma vida cínica, se debatendo em seus pecados, acostumado com eles, ele atrai a ira. E quando ele tenta resolver o seu problema, através da sua religiosidade, através da sua performance espiritual, ele também atrai ira. Então só existe um caminho, o caminho aí é Cristo. O Cristo que imputa a sua retidão sobre nós, e o Cristo que através disso muda quem nós somos. O Evangelho é esse poder, Paulo diz, ele é poder para redimir, é poder para transformar. Essa manhã o meu desejo é que eu e você recebamos pela fé esse Evangelho em nossa vida. Recebamos essa mensagem em nosso coração. Isso me faz acordar bem feliz todos os dias, depois que eu entendi isso. Nem sempre foi assim. Não importa como eu tenha vivido o meu dia anterior, todo dia que eu acordo eu sei que a retidão oferecida para mim, eu vou a Cristo. E eu sei que Ele vai oferecer a sua retidão, imputar a sua justiça, a sua retidão sobre a minha vida. Isso deveria nos fazer acordar felizes todo dia. Deveria nos fazer levantar e entender que a gente não precisa ficar preso aos nossos pecados, que a gente não precisa ficar preso a nós mesmos, que há um Cristo que já fez tudo por nós. Porém, eu tenho a impressão que a gente, às vezes, ainda vive uma vida religiosa escura, fria, sem poder, sem vida, porque a gente não entendeu e não recebeu o Evangelho. A gente vai conversar sobre esse Evangelho durante 10 semanas. Eu convido você a acompanhar o estudo de Romanos e a clamar todos os dias que Deus o ajude a receber pela fé o dom gratuito dele, o dom gratuito de Deus, porque Paulo mesmo diz em Efésios 2, 8 e 9, que a justiça de Deus, a salvação é um dom gratuito de Deus para nós. A gente vai ouvir uma canção agora. Eu queria que enquanto a canção é cantada, você talvez falasse com Deus aí. Diga para Deus que quem sabe você viveu até hoje sobre uma outra perspectiva, olhando para você mesmo, ou quem sabe que você se tornou um cínico, se debatendo em seus pecados, achando que está tudo bem. É possível essas duas vidas. E as duas são igualmente perigosas. A vida do religioso que tenta buscar a salvação por si mesmo, e a vida do cínico que abandonou a Deus e vive de qualquer forma, tudo é igualmente perigoso. Não há um pior do que o outro. Não resolve o nosso problema. Peça para que Ele te faça entender e receber o Evangelho. E por favor, nessa manhã eu te digo algo de coração. Entenda que o preço já foi pago através de Cristo. Você pode ser declarado justo hoje. Deus pode olhar para você, Ele não vai nem se lembrar do pecado que você cometeu, porque Ele olha e vê Jesus nunca cometeu pecado. Se você receber esse Evangelho pela fé. Por isso, enquanto a canção é cantada, fale com Deus. Peça a Ele que essa mensagem faça sentido para a sua vida e encontre lugar no seu coração. Eu vou orar por mim e por você, depois que a canção acabar. Fale com Deus, não perca essa oportunidade.
Deus, obrigado porque a Tua palavra revela que a solução para o nosso problema está fora de nós. O Senhor não nos deixou sozinhos, sofrendo em nossos pecados. O Senhor não nos deixou sozinhos com o monstro que há dentro de nós e que todo dia deseja o que é mal, quer o que é mal, tem prazer no que é mal. O Senhor nos ofereceu o Teu Filho Jesus Cristo e a retidão dEle pode ser imposta sobre a nossa vida, recebida em nossa vida. Muito obrigado por essa mensagem, a mensagem do Evangelho. A gente quer viver sobre essa mensagem, ó Deus, a gente quer viver essa mensagem. A gente não quer a Tua ira, a gente quer a Tua graça e a Tua misericórdia. A gente pode receber isso hoje pela fé, sem pagar preço nenhum. Talvez, ó Deus, a nossa vida religiosa tenha nos impedido de viver isso. Aprendemos ao contrário, vivemos de forma contrária a isso. Mas nos dá poder por meio da Tua graça e misericórdia para receber o Evangelho em nosso coração e para viver, ó Deus, a alegria, a transformação, a vida que provém do Evangelho. Nos conceda essa graça, ó Deus, tem misericórdia de nós. Talvez alguns de nós baixou a guarda e abriu a porta do coração para o mal e para o pecado e tem vivido assim, de forma cínica às vezes. Outros, quem sabe, têm ainda tentado por meio do seu próprio esforço, da sua religiosidade, encontrar o caminho para a paz com Deus. Mas o Evangelho revela que o que nos dá paz é o que Cristo fez. O Evangelho declara que não existe mais guerra entre o homem que recebeu a Jesus e o Senhor. Nos faz crer nisso. Cristo nos devolva a paz e que isso transforme o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.